Como fazer o Evangelho Espírita no lar sozinho? Qual a importância de realizar o Evangelho segundo o Espiritismo na minha casa, mesmo sem a presença dos meus familiares? Junte-se a mim a este diálogo e descubra. Nós devemos começar o Evangelho no lar fazendo uma prece simples, lembrando o poder da prece e lembrando que a prece ela deve ser espontânea, deve vir de fato do coração. Então, fechar os olhos e falar um pouco daquilo que você está sentindo, daquilo que você deseja. E eu, muitas vezes, inicio através de uma pequena leitura de um livro como esse. Esse aqui é o livro Vigiai e Orai, do Carlos Abacelli, do irmão José, onde nós temos pequenas passagens, tentar mostrar aqui na câmera. E aí é uma mensagem simples que dura uma página. E aí a gente lê em voz alta e pode fazer a prece baseado nessa passagem. Então você pega um livrinho desse, psicografado, né? De alguns espíritos aí que tem muitos livros assim no mercado espírita. Você fecha os olhos, pede a espiritualidade para que te ilumine, para que ilumine aquele teu evangelho ali que você vai realizar sozinho. E é incrível como muitas vezes a leitura que nós abrimos encaixa perfeitamente na situação, na circunstância vivida, naquele contexto daquela semana ou da situação que você está passando. E aí você pode fazer essa oração inicial baseado nessa leitura que tu fizeste. A segunda parte do Evangelho é a própria leitura em si. E aí você pode fazer de duas maneiras. Você pode seguir cronologicamente, sequencialmente, o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, ou pode fazer da mesma forma que eu faço nesses pequenos livretos. Fecha os olhos e ali pede uma intuição, pede uma ajuda e sorteia uma página e lê a página daquilo que tu abrir. Então, esse aqui é o outro livro, obviamente, que você precisa ter para fazer o Evangelho, que é o próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Essa versão aqui é do Cláudio Damasceno. Eu gosto muito da tradução dele. Eu gosto muito porque ele também traz algumas notas explicativas. Então, além das notas do Allan Kardec, ele traz um adendo, que são essas notas explicativas. E você pode sortear, então, e ler. E aí, pessoal, outra dica importante para quem realiza o Evangelho no lar sozinho leia em voz alta. Por mais que você esteja sozinho, leia em voz alta. Por quê? Alguns espíritos podem ser trazidos, não é que são trazidos toda a vida ou todos os evangelhos. Não significa que você vai transformar a sua casa em um posto avançado de atendimento espiritual, também não é isso. Não se trata de uma sessão mediúnica ou de um trabalho mediúnico, ok? Não se trata. Todavia, se por acaso tiver algum espírito que foi trazido por algum benfeitor, não necessariamente esse espírito ele consegue ter acesso aos seus pensamentos. E se for um espírito muito imperfeito que precisa ouvir exatamente aquele trecho do Evangelho por uma situação que ele pode estar passando pelo plano espiritual, você pode estar ajudando intuitivamente, mesmo sem saber, um espírito aí que está em uma condição mais desfavorável. Então, por isso que é interessante e que nós sempre damos a dica de que todo esse evangelho, apesar de ser realizado sozinho, seja feito em voz alta. Eu peço que vocês se inscrevam, deixem um like aqui no canal Diálogos da Alma, é um canal espírita novo, precisa do apoio de vocês. Compartilha, deixa o like, inscreva-se. Disseminar o espiritismo também é um ato de caridade. E você fazendo isso, você está me ajudando também a disseminar o espiritismo.
Após realizar a leitura do Evangelho em voz alta, é aqui a parte da adaptação. Particularmente, eu não fico comentando comigo mesmo em voz alta essa parte, porque aí eu já acho desnecessário. Porque aí realmente parece coisa de gente doida, né? E aí eu prefiro não fazer isso. Então, depois da leitura, aí sim eu fecho um pouco os olhos e reflito um pouco sobre a passagem e passo já para a próxima etapa que é a vibração. Então, nesse momento da vibração, você pode vibrar, você pode intencionar as suas energias, emanar boas energias para alguém da sua família, para alguém que está passando por alguma dificuldade, para alguém que te pediu ajuda. Ou você pode mentalizar os problemas mundiais, lembrando que o pensamento é substância, tá? Então não é um trabalho inútil. Eu que sou reikiano sei disso, né? Que há envio de reiki à distância. Então acredite que toda boa vibração ela tem um endereço certo. Então depois da vibração nós vamos para a oração final, que também deve ser realizada em voz alta. Agradeça a possível presença aí dos amigos espirituais que podem ter te assistido, que te assistiram sem dúvida durante o seu evangelho. Reafirme que próxima semana, naquela data, naquele horário, você estará novamente realizando o evangelho e realize, que é o principal. E por último, mas não menos importante, a água fluidificada. Então, o que você precisa ter em casa é muito simples. É o evangelho no um lado, e uma água fluidificada do outro. Se quiser colocar um livrinho que eu mostrei para vocês, é algo a mais. Essa adaptação de ler em voz alta é importante, ok? Para quem realiza o evangelho lá sozinho. E, sobretudo, perseverar. Perseverar, porque nós vamos dar o exemplo aos nossos familiares. E se por acaso chegarem a mesmo desencarnar sem esse despertar espiritual, não tem problema. Seu exemplo não será esquecido.